Há umas 3 semanas atrás eu fiz uma enquete na comunidade do canal perguntando se vocês ainda gostariam que eu fizesse um vídeo falando alguma coisa sobre a série Os Anéis de Poder da Amazon. E como a maioria disse que sim, que gostariam de ver o meu ponto de vista, eu estou trazendo esse assunto hoje. Para começar, eu quero esclarecer que eu ainda não tinha falado nada sobre essa série, porque, acredito eu, por 2 motivos principais. Primeiro, eu não tinha assistido todos os episódios na época que saiu, então eu comecei a assistir, mas não prossegui, eu parei acho que no episódio 3, e depois eu assisti os episódios seguintes, mas eu assisti fora de ordem, pulando, né, alguns episódios aqui e ali. Eu acho que isso aconteceu mais por uma falta de interesse na série mesmo. E em segundo lugar, na época eu foquei mais em construir o conteúdo do canal. Se você for parar para ver, o Cinejan é basicamente novo aqui na plataforma. Eu não tenho tantos vídeos se você comparar com os canais que estão aqui há anos. Então eu foquei em alimentar o canal com assuntos da obra original do que gastar tempo e energia em uma história secundária. Mas, mesmo não tendo assistido a todos os episódios ainda, eu assisti a maioria, eu sei o que acontece neles, porque eu assisti inúmeros reviews em canais no Brasil e lá fora também. Então, eu estou por dentro do que aconteceu nessa primeira temporada e, desde já, eu deixo claro que não há ser humano nesse mundo que me faça enxergar algo de valor nessa série. Isso simplesmente porque, ao meu ver, essa série não é Tolkien. A escrita não se parece com Tolkien, a filosofia, os valores implícitos, as crenças que dão base à obra, nenhum desses atributos que podem ser reconhecidos na obra do autor original estão presentes nessa série. Veja bem, eu não estou dizendo que você não pode ou não deve gostar da série. Longe de mim fazer isso, quem sou eu? Você é livre para gostar do que você quiser. Mas eu, como alguém que aprecia a obra original, assim como milhares de fãs no Brasil e no mundo afora, consigo perceber que a série, na questão de adaptação, erra, e erra feio. Liana, a série é boa sim. Ok, mas você fala isso baseado em quê? No seu gosto pessoal? Meu querido, baseado no nosso gosto pessoal, tudo presta, né? Até o que não presta. Então, não é baseada no meu gosto pessoal que eu devo dizer se a série é boa ou não, mas sim a partir daquilo que a série se propõe, que é adaptar os eventos da Segunda Era concernente à forja dos ditos Anéis de Poder. É aqui que a série erra, porque ela não adaptou absolutamente nada do que diz respeito a esse assunto. Eu quero deixar isso bem claro, porque nem todo mundo leu os livros do professor Tolkien. Quem se encaixar nesse perfil, entenda bem, a história que foi contada na primeira temporada é uma história 100% original Amazon. Nada do que você viu na série está presente nos livros, a parte, é claro, dos locais e alguns nomes de personagens. Todo o resto é invenção, criação dos roteiristas contratados. Agora eu me pergunto o porquê deles terem feito isso, porque a Segunda Era, que é a era na qual os eventos da série se passam, apesar de você não ter um livro com múltiplas histórias e eventos, como na Primeira Era, que você tem o Silmarillion, e a terceira, que nós temos o Hobbit e o Senhor dos Anéis, ainda assim essa era não está absolutamente no escuro. Nessa era, nós temos o relato do Akallabêth, que é a queda de Númenor, temos o conto chamado dos Anéis de Poder e da Terceira Era, ambos com 28 páginas cada um, totalizando 56 páginas, e temos também o Conto dos Anos, que é um apêndice do livro O Retorno do Rei, que dispõe cronologicamente todos os eventos importantes da Segunda Era, bem como das outras eras. Então, existe sim espaço para se criar uma história que preencha essas lacunas, mas o que se cria em cima não deveria nunca contradizer aquilo que já está estabelecido, que já é canônico. Mas a série Os Anéis de Poder pouco se lixou em preservar a obra do autor original. E aí eles saíram inventando um monte de história sem pé nem cabeça. Eu não estou dizendo que pequenas alterações não possam ser feitas quando livros são adaptados, mas grandes adulterações do conteúdo original não deveriam acontecer,
Primeiro, porque é um desrespeito com o autor, que já morreu e já não pode defender a sua própria obra, desses sanguessugas que adoram sugar até a última gota para verem o quanto conseguem lucrar em cima de pessoas que amam essas histórias. E em segundo, adulterações nunca são bem-vindas. Isso é fato. Qualquer obra que se adapte, grandes mudanças sempre serão criticadas. Gente, isso é do ser humano. Se você gosta de uma história e você a conhece bem, quando você vê mudanças gritantes, você não vai gostar. As produtoras já deveriam ter entendido isso, mas eles ou não entenderam ou simplesmente resolvem ignorar isso. Deixo para você decidir o que você acha que é. Então, na minha opinião, essa série é o equivalente ao que o Resident Evil da Netflix foi para a série de jogos. Essa série foi o que o Death Note da Netflix foi para o anime original. A série em si tem vários problemas. Eu vou elencar alguns aqui só para a gente ter uma noção. O grande elefante branco na sala se chama Galadriel. Sim, eles conseguiram transformar uma das elfas mais poderosas, maravilhosas desse mundo criado em um personagem absolutamente intragável. Ai, Liana, mas você é mulher, você não gostou da Galadriel ser uma mulher empoderada e ser capitã dos exércitos de Númenor? Olha, o fato da Galadriel ser uma guerreira é o menor dos nossos problemas. O que eu nunca vou perdoar nessa série é o fato de que eles pegaram uma personagem feminina que sempre foi sábia, alguém que consegue penetrar a mente dos outros e perscrutar as intenções dos corações, alguém que nasceu em Valinor, no reino abençoado, alguém humilde que mesmo sendo uma elfa milenar que viveu eras junto aos deuses da Terra-média, os Valar no caso, ainda assim rejeitou o título de rainha de Lothlórien e quis apenas ser chamada de Senhora de Lórien. Entre outras coisas, a transformaram em uma elfa obstinada, louca para executar uma vingança contra um Sauron que supostamente tirou a vida de seu irmão, os servos dele tiraram, o que já é algo que vai contra o cânone, porque o Finrod, ele nunca morreu na Guerra da Ira, morto pelos servos de Sauron. Ele sequer esteve presente na Guerra da Ira. Ele morreu séculos antes, defendendo um humano, Beren, de um lobo enviado, sim, por Sauron. Não só a transformaram em uma elfa obstinada que diz coisas do tipo: há uma tempestade em mim, eu não consigo parar de lutar, minha espada é tudo o que eu tenho. Como também deixaram ela burra, porque a Galadriel da Primeira Era, desde cedo, podia ler as mentes. Mas quando se tratou do Sauron da série, por algum motivo, que com certeza é a escrita ruim dos roteiristas que não fizeram o dever de casa, ela simplesmente não consegue enxergar sequer que há algo estranho nele. Estou me referindo aqui ao Halbrand, que já sabemos que se trata do Sauron. Além de obstinada e burra, ela é chata. Chata, 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 simplesmente chata. Eu realmente queria entender qual é o problema que os roteiristas aqui do Ocidente têm com as mulheres, né? Porque toda protagonista feminina hoje em dia tem que ser insuportável. Porque elas sempre têm que ter as motivações mais individualistas possíveis. Porque todo tempo ela tem que pagar de superior, de alguém que já não tem mais nada a aprender. Protagonistas que não conseguem ser empáticas, gratas, amigas, companheiras, sensíveis, fortes, mas também vulneráveis e etc. É sério que eles pensam isso das mulheres? Acho que tá na hora deles fazerem um curso aí com o pessoal lá do leste asiático que ainda sabem como escrever protagonistas femininas interessantes, fortes, que não são insuportáveis. Outro problema gigante nessa série é a timeline e nada, eu afirmo veementemente, nada está no lugar nessa série. Eu quero entender por que a gente teve que passar tanto tempo em Númenor, sendo que a ilha não tem nenhum papel no que diz respeito à Forja dos Anéis. Se o nome da série é Os Anéis de Poder, eu tinha que ter passado a maior parte do tempo, pelo menos, em Eregion, que é o lar dos Anéis de Poder na Segunda Era. Mas não, eu tive que passar uma temporada inteira com a Galadriel enchendo o saco em Númenor, sendo que ela nunca foi pra lá.
canonicamente falando. Outro problema na timeline é a chegada daquele personagem que ficou batizado como Estranho, que nós já sabemos que é o Gandalf, isso ficou claro no último episódio. Bom, em primeiro lugar, o mago nunca chegou na Terra-média na Segunda Era, mas sim por volta do ano 1000 da Terceira Era. Em segundo, ele nunca veio voando numa bola de fogo que sabe-se lá de onde veio. Ele tomou o caminho que todo mundo que vem à Terra-média toma, ele veio pelo mar, navegando, e aportou nos Portos Cinzentos, sendo recepcionado pelo elfo Círdan dos Portos, ocasião esta em que ele deu ao mago o Anel Narya. Ou seja, os anéis já haviam sido forjados nessa época, há séculos. Então, assim, vê como essa timeline é confusa? E detalhe, em qual ano nós estamos na série? Nós nunca vamos saber, porque eles simplesmente comprimiram os eventos numa época só, a qual não temos indicação de qual é. Só sabemos que é na Segunda Era. Se dê por satisfeito, viu, fã de Tolkien? Para completar a confusão generalizada, eles incluíram os hobbits. Os produtores ainda tiveram a pachorra de dizer que não são hobbits. Eles são ancestrais dos hobbits. Eles são Harfoots. Mas, o J.D. Patrick, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os Harfoots não são ancestrais dos hobbits. Os hobbits não descendem deles. Os Harfoots são um dos 3 clãs dos hobbits, junto com os Stores e os Fellowhides. De novo, parece que esse pessoal não fez o dever de casa. Ainda vem querer dizer que no processo de criação... Isso aqui é ótima. Eles sempre consultaram os livros. Você acha que eu tô mentindo? Eles falaram isso mesmo, dá uma olhada. One, always back to Tolkien, and two, when Tolkien was silent, we tried to invent as Tolkienian a way as possible. Go back to the book, go back to the book, go back to the book. Yeah. Mentira! Outro problema da série é a escolha do elenco. Gente, esse Celebrimbor não dá. Gente, olha essa foto aí. Olha aí como os games e artistas diversos já desenharam o Celebrimbor. Agora olha esse Celebrimbor da série. Cara, não dá. Não dá. Como esse senhor que mais parece a vovó Mafalda é o senhor da Guilda dos Artífices de Eregion. Péssimo, simplesmente ruim. Gente, eu não consigo passar pano pra isso aí não. Me perdoa quem gostou. Os elfos da série, por favor, que bando de elfo feio, sem imponência. Qualquer pessoa que tenha lido o Silmarillion consegue captar bem a ideia que o Tolkien tinha dos elfos. Os elfos foram feitos para serem os seres mais belos da Terra-média. Esse aqui tá belo para você? Gente, os elfos todos com cabelinho na régua, com topete, sabe? Como eu costumo dizer, elfo bonito é elfo de cabelo grande. E tem que ser bonito sim, eles são de beleza extrema, o autor é explícito nesse ponto. Ah, Eliana, mas os elfos do filme do Peter Jackson também não são tão bonitos. Concordo. E mais, eu acredito que o próprio Tolkien não ia gostar dos elfos do Peter Jackson. Mas, pelo menos o PJ se esforçou em ser um pouco mais fiel na caracterização desses elfos, na sublimidade que eles carregam pelo fato de serem simplesmente elfos. Você não vai ver isso nos elfos de Anéis do Poder. Os elfos ali, eles são todos genéricos, você não consegue diferenciar um elfo de um humano. Novamente, qualquer um que leu o Silmarillion sabe que os elfos são inconfundíveis e eles não são apenas diferenciados pelas orelhas pontudas. O último problema que eu vou abordar aqui hoje é a produção em si. Para começo de conversa, eles demitiram o Tom Shippey, que é um dos maiores Tolkien Scholars da atualidade, que estava trabalhando como consultor para essa série infame. E quando ele foi demitido, nenhum dos produtores disse o porquê dele ter sido demitido, mas ficou no ar que foi porque ele havia dado uma entrevista em 2019 ainda, se não me engano, a uma revista ou site alemão onde ele supostamente falou mais do que devia, dando detalhes sobre a série. Mas tudo isso foi só uma desculpa para não dizerem a razão real dele ter sido demitido. Pelo menos segundo algumas fontes que um youtuber gringo chamado George the Giant Slayer afirmou ter ouvido. E o que ele ouviu foi que, enquanto o Shippey estava trabalhando como consultor, ele semanalmente informava ao produtor J.D. Patrick que eles estavam, abre aspas, poluindo a lore, enfiando material injustificado, como Tolkien gostava de falar, na história. Demitiram um homem e aí contrataram uma consultora no lugar dele que está alinhada
com a agenda. Entendeu? Alguém disposta e pronta para atualizar a obra do professor, corrigir, fazer com que a obra reflita o mundo de hoje. É porque o mundo de hoje é uma maravilha. Ou seja, alguém pronta para pôr abaixo a obra original. Os produtores, por sua vez, são esses dois que, até onde eu sei e ouvi, nunca pegaram um trabalho realmente grande e relevante como esse. Então, assim, os caras, eles simplesmente não sabem o que estão fazendo. A produção também teve a pretensão de dizer que queriam se distanciar da trilogia do Peter Jackson, que não queriam ser uma cópia da obra do diretor e tal. Até aí tudo bem. Mas aí, sendo coerente com isso, eles põem duas hobbits que de cara te fazem lembrar do Frodo, do Peter Jackson e do Sam também. O Balrog que aparece na série é o mesmíssimo Balrog do Peter Jackson, igualzinho. Gente, existem outras representações de Balrogs aí, tá? A do Peter Jackson não é a única. Então eles poderiam muito bem ter criado a sua própria representação do Balrog. Ou seja, não vamos copiar o Peter Jackson, mas ao mesmo tempo vamos copiá-lo. Mas mesmo tendo copiado esses pontos a fim de que a história não causasse tanta estranheza pela ausência de personagens familiares ao público, ainda assim isso não salvou a série, porque o plot é muito ruim. E essa tentativa de dizer que o Gandalf se afeiçoou aos hobbits porque quando ele veio à Terra-média foi essa guria aí que cuidou dele, me perdoa, mas é outra coisa forçada. O Gandalf, ele gosta dos hobbits, primeiro porque por muito tempo ele conviveu com uma Valir, que é a Valir da misericórdia, da piedade, da paciência. Então ele é uma pessoa empática por natureza, ele ama os seres humanos, ele ama a raça dos elfos, ele ama toda a criação do Ilúvatar. Então isso é algo que está nele. E em segundo lugar, ele não gosta dos hobbits porque ele foi ajudado por eles quando chegou na Terra-média, mas sim porque ele enxerga também nos pequenos um povo de grande valor, que amam as coisas simples da terra, que não tem grandes ambições e provavelmente porque ele, como um Maia, ele pressentia também que o povo pequeno desempenharia um papel importantíssimo no destino da Terra-média. Em outras palavras, essa tentativa de trazer uma história de origem para o Gandalf, que novamente vai contra o cânone, não deu certo, pelo menos ao meu ver. O pessoal do elenco também foram outros que andaram falando umas besteiras aqui e ali, em entrevistas, quando a série estava perto de estrear. Como a atriz que interpreta a Nandissa, que teve a ousadia de dizer que as futuras gerações vão conhecer a obra do Tolkien a partir da série agora. Minha senhora, seja menos, tá? Essa série não é Tolkien. E quem é a série Os Anéis de Poder na fila do pão para arrogar para si tal relevância, se igualando à obra original, que já existe há quase 70 anos desde a sua primeira publicação? Porque desde que ela começou a ser escrita, na verdade, já tem quase uns 100 anos. Então, vai me desculpar, dona, mas a pedra olha para baixo e o barco olha para cima, nunca vai se igualar a muitos que vivem merecem a morte e alguns que morrem merecem a vida. Você pode dá-la a eles? Então, não seja ávido demais para conferir a morte em julgamento, pois nem mesmo os muitos sábios conseguem ver todos os fins. É lógico que esse tipo de fala causou controvérsias e sempre vai causar porque soa, no mínimo, arrogante. Ainda que a atriz tenha dito isso com um sorriso e sendo ao mesmo tempo muito simpática até. O pior é que o personagem dela até que é legal na série. Mas quando a atriz abre a boca para falar besteira, isso serve para irritar ainda mais os fãs que já estão irritados pela loucura contada nessa série. O que me aborrece mais na série é o fato de que eles viajaram tanto nas escolhas do roteiro e o que poderia ter sido simplesmente não foi. Se eles tivessem sido no mínimo coerentes com o nome da série, o foco da história deveria ter estado o tempo todo no Celebrimbor, porque ele é o protagonista nessa questão toda dos Anéis de Poder. A Galadriel não tem nada a ver com esse assunto, a não ser o fato de que quando os problemas com o Sauron começam a acontecer, é ela quem aconselha o Celebrimbor a levar os 3 anéis élficos mais poderosos para longe. O nome da série deveria ser Galadriel em Númenor, porque é só o que a gente vê o tempo todo. Mas,
Como hoje em dia não existe mais protagonista masculino decente, né? O foco simplesmente não foi ele. A escolha do ator foi tosca, no mínimo, e a gente não viu nada dos Anéis de Poder. O último episódio já mostrou o Narya, o Nenya e o Vilya já sendo feitos. Mas, poxa, esses foram os últimos anéis a serem forjados. Ou seja, a maior parte da Forja dos Anéis, do Sauron, aparecendo disfarçado de Anatar, enganando os elfos para fazerem os anéis, e o trabalho dos elfos artífices, nós simplesmente não vimos. Ou não vamos ver, não sei. E se vermos, vai ficar fora de ordem cronológica de novo. Os outros anéis já foram feitos? Vão fazer ainda? O Sauron vai surgir como Anatar na segunda temporada? Como vão ser essas coisas? Considerando o final da primeira temporada, me parece que existe espaço sim para que o Sauron reapareça como Anatar. Mas ainda assim parece muito atropelado, sabe? Eles colocaram os carros na frente dos bois. E eu não entendo como essa série pode ser mais canônica na segunda temporada, porque os produtores já falaram, né, que vai ser mais fiel agora, levando em consideração tudo que já foi estabelecido na primeira temporada. E detalhe, já estão falando que na segunda temporada vai ter Tom Bombadil. Eu tô passada, chocada. Tenho certeza que ele vai ser pau-mandado da Goldberry. São muitos núcleos e plots ruins. Gente, o que é aquele plot dos elfos estarem morrendo dependendo de Mithril para sobreviverem? Os elfos são imortais por natureza, porque eles teriam esse problema. Eles quiseram seguir uma cartilhazinha atual que todas as produções ocidentais hoje seguem. E essa é mais uma série no meio de várias absolutamente sem identidade, sem alma, mal escrita, e não precisava ser assim. Era só seguir a ordem dos acontecimentos conforme já está estabelecida nos livros. E aí sim você cria os diálogos, cria os personagens originais, se quiser, mas não uma infinidade deles. Se era tão imprescindível fazer da Galadriel uma guerreira, o que a gente sabe que não era, ainda assim teria como fazer isso sem se desviar tanto do cânone. Ela poderia muito bem se tornar uma guerreira quando a Guerra dos Elfos contra Sauron começar, depois da Forja dos Anéis e antes da queda de Númenor. Mas não. Que se dane a lore, vamos escrever o que a gente quiser aqui e pôr o nome de O Senhor dos Anéis para atrair os bestas ávidos por qualquer coisa que os leve de volta a esse mundo. Só que os fãs não são bestas não. E mundo afora, a maioria não comprou essa série como algo digno do professor Tolkien. Todos os trailers lançados tiveram milhares de dislikes. Depois que os episódios saíram e puderam ser analisados, o resultado foi ainda pior, porque pudemos ver com os nossos próprios olhos que o negócio realmente não era bom. Eu sei que vai ter algumas pessoas que talvez não vão gostar muito desse vídeo, mas assim, como quem gostou da série é livre para não gostar do que eu falei aqui, eu também sou livre para não gostar da série e falar sobre isso no meu próprio canal. Outra coisa que eu também não aceito é que as pessoas venham querer dizer que os fãs de Tolkien são todos uns chatos. Só o povo idiota que está criticando a Galadriel da série. Os fãs de Tolkien são todos uns tóxicos. O que eu acho tóxico é essa obsessão em se destruir obras que estão aí há anos e transformá-las em algo tão abjeto que ninguém mais consegue reconhecer. Eu acho que isso é que é tóxico. Os fãs defenderem a obra é algo que eles fazem organicamente. Ninguém pede, ninguém precisa pagar. A única motivação deles é apenas o amor a uma história ou obra que, de alguma forma, trouxe algo bom para eles. Esse tipo de comentário esculachando a fanbase é feito também em defesa de algo, olha só. Mas é algo que não é a obra original, mas sim uma adaptação, uma obra secundária, um filme, um jogo, seja lá o que for. Então, assim, antes de saírem me xingando de idiota nos comentários, ou aqueles que, assim como eu, também não gostaram do que viram, procurem entender que quem não gostou da série, não gostou por motivos justos. Não é a implicância ou chatice ou qualquer outra coisa. Vamos, fazer uma metáfora aqui. Você vai construir uma casa. Você lançou as bases, lançou o fundamento dela. Faz sentido que enquanto você está construindo essa casa, ao mesmo tempo que você constrói, você destrói a base? Essa sua casa vai se sustentar no quê? Então, se a série é baseada em O Senhor dos Anéis, ela não deveria tentar destruir a base, que é a obra original do Tolkien. Faz sentido dizer que a série é baseada e ao mesmo tempo não tem nada a ver com a obra original? Qual o sentido disso, gente? Eu não consigo entender. Isso aqui que eu estou explicando é muito difícil de entender? É muito complicado? Eu acho que não, né?
Então, assim, muito mais eu poderia falar sobre essa série aqui, mas seria difícil fazer isso num vídeo só. Por isso, eu ainda estou avaliando se vou trazer mais conteúdo sobre esse tema ou não. Se esse vídeo for bem, der muita visualização, aí pode ser que eu traga, né? Porque para eu gastar o meu tempo falando de um assunto tão desagradável, o vídeo ir bem é o mínimo que eu posso receber em troca. Mas enfim, eu vou encerrar por aqui. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa o dislike. Quem quiser mais vídeos voltados para a obra original, se inscreva no canal, veja os vídeos que estão aparecendo para você agora e comente quais assuntos dentro da obra você gostaria de ver por aqui. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e valeu!